dia, são 10h16 da manhã aqui no Rio de Janeiro desta sexta-feira e hoje a gente vai falar de novo, vamos fazer a análise gráfica do Bitcoin e do cenário mundial que possa afetar o preço do nosso querido ativo Bitcoin. O Bitcoin que se aproximou ali dos 100 mil dólares, eu venho reportando para vocês que era muito provável a gente buscar os 100 mil dólares ainda esse ano. Fui chamado de maluco por 200 pessoas, muita gente me criticou, teve gente querendo apostar que não ia chegar, mas o fato é que a gente tem que usar a razão ao invés da emoção, e tudo aqui são feitos de indícios, são feitos de análise, e tinha muito indício de que o Bitcoin poderia bater ainda 100 mil dólares esse ano. Mas e aí, ele vai passar de 100 mil? Ele vai bater 100 mil e vai recuar? Vamos tentar entender o que a gente espera para o preço do Bitcoin ainda esse ano. E para isso eu já vou te pedir o seu like, vá lá embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife, QR Code está aparecendo na tua tela. Só pegar o seu celular e escanear aí o QR Code, beleza? Bom, eu estou plotado aqui primeiro no gráfico de 30 minutos. Vamos ver nos 30 minutos o que a gente espera para o preço do Bitcoin aqui, tá? Eu estou usando dois indicadores. O nosso querido canal do Keltner, como sempre, e a nossa nuvem de Shimoku, tá? O canal do Keltner, a gente tem essas linhas, a upper, a mediana e a lower, como resistências e suportes, tá? A gente pode pensar nessas linhas como resistências e suportes. O mesmo vale para nuvem, a base e a upper da nuvem. Sendo que na nuvem tem alguns indicadores. Mas vamos lá, isso aqui não é uma aula de análise gráfica. Preço do Bitcoin hoje, que nessa última candlezinha aqui, está caindo 0,56%, por isso essa vela um pouquinho maior, saindo da mediana e vindo estressar aqui a lower, tá? O preço está vindo nesse momento estressar a lower e buscar aqui a nuvem. Temos duas opções para isso nesse momento: ou buscar o interior da nuvem, ou tocar na nuvem e voltar. Gabriel, o que você espera para os 30 minutos? Quando a gente olha o nosso gráfico do RSI, a gente vê que em 30 minutos o preço está lá para 40, 50. E o que significa? Que o preço não está extremamente caro, tá? Que a gente tem margem para subir. Então, eu acredito que nos 30 minutos o preço vá buscar algum suporte aqui embaixo, estressar o suporte e retornar buscando a upper ou essa região aqui em cima da extensão de Fibonacci da região de 1, lá em 99.500. Então a gente provavelmente vai voltar a estressar ali o 99 mil, chegar perto aos 100 mil dólares nessas próximas candles de 30 minutos. Para a gente ter um cenário um pouco mais macroeconômico, a gente tem que vir para a vela do diário, tá? O Bitcoin que hoje fez a máxima em 99.500, tá? O nosso topo histórico, e a mínima em 97.956. O preço ele tem segurado muito ali entre 98 e 99 mil dólares, tá? A gente tem ficado ali bastante com alguns pontos de fuga 97, 99.500, 99.400, mas entre essa média. A gente vê claramente que o preço ele desde o dia 6, ele tem andado estressando absurdamente e alargando a nossa banda de Bollinger, tá? Nesse momento aqui, a partir do dia 16, a gente se afastou um pouco da banda de Bollinger, pegamos como base essa linha de tendência dos compradores e ela hoje está servindo como nosso suporte rumo ali aos 100 mil dólares, tá? Se a gente for olhar o estresse da banda de Bollinger, a gente vê que o preço poderia buscar ainda hoje a região de 103 mil dólares. Ali seria uma região muito provável da gente buscar ainda hoje. Por quê? Porque como a gente está com preço muito chutado, vir buscar aqui os 103 mil dólares, 104 mil dólares, a gente está falando de 5, 6% de alta. E como sexta-feira entrega uma volatilidade um pouco mais alta, seria natural buscar, até porque o mercado em si se encontra na extrema ganância. Então, o sentimento de bullish pode fazer o preço vir buscar patamares mais altos. Porém, se a gente olha o RSI no diário, a gente vê que o preço está totalmente sobrecomprado basicamente o mês de novembro inteiro, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço tende a encontrar uma correção
para voltar aqui para essa região de 60, 50. Então a gente vai ver uma correção. Quanto vai ser essa correção e quando? A gente não tem como dizer certamente, mas eu tenho as minhas opiniões próprias, tá? Vamos lá. Eu acredito que, de acordo com a minha análise, a gente vai sim buscar os 100 mil dólares. Continuo com a minha meta de 109 mil, tá? Mas a gente tem ali 103, 104 mil dólares como primeiro target, tá? Então a gente vem 103, 104, legal. 109, maneiro, tá? Até o nosso máximo de 120 mil dólares. 119, 120 mil dólares. No meu ponto de vista, a gente vai entre 100 a 120 mil dólares ainda esse ano, tá? Entre esses preços, a gente vai buscar uma correção. Então, quem precisa, quer vender Bitcoin agora, não é o que eu gostaria de fazer, mas quem quer vender Bitcoin agora, quem quer comprar uma viagem, quem quer comprar sua Lamborghini, quem quer, enfim, quem precisa da grana, qualquer momento que vocês saírem entre 100 e 120, para mim é aceitável, tá? Para mim é aceitável, porque de 100 a gente passa e acredito eu que de 120 não. Então, a qualquer momento, pode ser que a gente bata em 109 e caia, pode ser que bata em 102 e caia, pode ser que bata 120 e caia. Então, realizar aqui, para quem deseja realizar, nesse intervalo, ao meu ponto de vista, é aceitável. Mas, Gabriel, legal, você falou que vai ter uma correção. Para onde nós vamos? Aí que tá. Aí que é o grande momento. Quando a gente começar essa correção, o que é essa correção? Para isso eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho e tirar os indicadores. Vocês lembram lá atrás desse nosso padrão bandeira? Lembra, né? Legal. Vocês veem que confirmou exatamente o que eu falei. A gente vai ter aqui um mastro proporcional a esse aqui em cima também. Legal? O mastro proporcional, que sobe uns 80%, 70%. Vamos pegar o mastro aqui. 61%. 57%. Proporcional. Maneiro. Então a gente já está entregando aquela terceira onda. O que isso significa? Isso aqui são ondas. Isso aqui é a nossa primeira onda de Elliott, que é a nossa onda de impulsão. Depois a gente tem a nossa segunda onda de Elliott, que é a nossa onda de correção. Depois nós temos a nossa terceira onda de Elliott, que é a nossa onda de impulsão. E é essa que estamos vivendo nesse momento. E agora a gente vai entrar na nossa quarta onda de correção, que é essa onda de Elliott aqui, que é de correção. E aí daqui a gente engrena para a nossa quinta onda de impulsão para finalizar o nosso bull run, tá? Basicamente isso é o que vai acontecer. Agora a gente tem que entender, eu expliquei agora o porquê. Agora a gente tem que entender para quanto o preço do Bitcoin pode corrigir, tá? E para isso eu vou pegar dois indicadores. Vou pegar primeiro a banda de Bollinger e depois a nuvem de Shimoku. E eu vou tirar aqui a extensão aqui de Fibonacci e vou traçar agora uma retração de Fibonacci. Mas da onde eu vou traçar essa retração de Fibonacci? Eu vou traçar do topo que a gente está aqui, beleza? E vou puxar até o momento em que a gente de fato rompeu a nossa bandeira. Então vocês veem que a gente tem esses níveis para buscar. Então a gente tem alguns níveis de correção, tá? Quando a gente vamos usar esses níveis de correção com os indicadores, muito possivelmente o preço vai vir estressar a parte inferior a lower da nossa banda de Bollinger, que nesse momento está aqui em 65 mil dólares. Você acredita que vai ser em 65? Não. Por quê? Porque vocês veem que está esticado, que está subindo. Isso aqui vai continuar subindo até o nosso momento de correção. Então, quando tivermos a nossa correção, tudo vai depender da onde o preço vai acabar. Se o preço acabar em 100 mil,
a nossa correção a gente vai recuar um pouco mais ali, buscando talvez uns 70 mil dólares. Se o preço acabar em 120 mil, a correção não seria tão grande. Eu espero uma correção entre 20% a 30%, tá? Que se fosse em 100 mil, a gente voltaria ali para essa região aqui de uns 80 mil dólares, tá? Se fosse 20%. Eu acredito, pela minha análise, que a gente, nessa terceira penada, vai ter uma correção que vamos voltar para essa região de 0,6 aqui, tá? De 85 mil dólares até a nossa região de 0,236 aqui em 71 mil dólares. Eu acredito que a gente vai corrigir entre esse ponto aqui para pegar o impulso e voltar para nossa terceira pernada, tá bom? Então, por enquanto, essa é a minha análise. As coisas podem mudar e eu posso trazer aqui mais informações, porque o tempo vai passando e a gente vai ter mais dados formados com os candles formados, tá? Então, não se assustem quando isso acontecer. Volto a falar. Quem quer entrar agora no mercado, eu não entraria. Eu. A não ser que você queira comprar agora e não tem medo do Bitcoin, enfim, só quer realizar em 2030. Eu não entraria agora. Eu esperaria essa terceira pernada acontecer e quando o preço voltasse ali para os 85, começaria a comprar focado no preço médio, tá? Porém, vocês têm que lembrar que depois do nosso bull run em 2025 a gente vai ter o inverno cripto, que é natural no preço do Bitcoin. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte da análise gráfica. Agora eu quero mostrar o que está acontecendo com o mundo que pode influenciar o gráfico do Bitcoin. Tá? Por que essa alta aconteceu dessa maneira espasmódica? Principalmente por causa da eleição do Trump. A eleição do Trump foi a virada de chave que fez o preço do Bitcoin sair daquele limbo, daquela parte que a gente estava estagnado, para de fato iniciar o impulso. Esse impulso iria acontecer com a Harris também, mas não a tão curto prazo como foi. Com a Harris, eu não sou vidente, mas acredito que muito provavelmente a gente só buscaria os 100 mil dólares lá para o ano que vem. Já as altcoins estariam sofrendo bastante. Bom, vamos dar uma olhada primeiro na notícia do mundo. Trump diz que quer que Bitcoin pague a dívida dos Estados Unidos, mas como que isso iria funcionar? A verdade é que a dívida americana já está com o FMI já se despacha praticamente impagável. O Bitcoin tem, os Estados Unidos têm cerca de 36 trilhões de dólares, tá, com a dívida americana. Porém, basicamente, como El Salvador fez de ter o Bitcoin como uma reserva de valor, a diferença é que lá também é uma moeda de troca. O Trump quer que os Estados Unidos sejam o centro criptográfico do mundo. E por isso, ele quer criar a reserva estratégica de Bitcoin proposta pela senadora Cynthia Lummis, que a gente já falou diversas vezes aqui. Os Estados Unidos hoje detém cerca de 208 mil Bitcoins, mas isso não é nem perto com o valor de hoje a conseguir fazer alguma coisa com a dívida. Esses 208 mil Bitcoins vão dar alguns bilhões de dólares e a dívida, isso cresce por dia. Então, qual é o plano do Trump? O plano do Trump é criar essa reserva estratégica do Bitcoin e conseguir comprar Bitcoin. Os Estados Unidos começará a comprar Bitcoin, basicamente como El Salvador está fazendo, e usar a valorização desse Bitcoin como a esperança de quitar a dívida ou diminuir relativamente a dívida do FMI com o passar dos anos. Ele, inclusive, não tem nenhum projeto sobre isso, está bem vago na matéria, mas ele fala sobre cheque de Bitcoin, que ele quer basicamente pagar a dívida e pagar transferências internacionais com Bitcoin de maneira como se fosse um cheque, tá? Enfim, de repente datando aí, isso é da minha cabeça, porque não tem muita informação, mas seria interessante você ter um cheque, por exemplo, um cheque você bota lá a data e vai compensar daqui a um mês. Você paga o Bitcoin e fala, ó, Bitcoin você vai ter aqui 200 mil Bitcoins que daqui a 50 anos você vai compensar e você dá o cheque. Esses Bitcoins ficam presos por meio de smart contract que os Estados Unidos não poderá vender e quando chegar a data e compensar, quem está com cheque vai ter
esses 200 mil bitcoins. Seria interessante, tá? É algo a se pensar, algo que, sinceramente, eu não havia nem pensado nisso antes dessa matéria, mas é algo interessante. O cheque é só um nome, mas tudo seria por meio de smart contract, tá? Bom, MicroStrategy conclui a arrecadação de 3 bilhões para comprar mais Bitcoin. MicroStrategy que segue acumulando Bitcoin. Então, quem está com medo dessa correção, muita gente vai ver o Bitcoin chegar a 100, 105, 109, 111 e o Bitcoin cair para 80, 70. E vai ter um caos generalizado. A gente que está na extrema ganância vai vir aqui para o extremo medo. Vocês vão escutar 200 pessoas falando que acabou, que foi topo histórico. Não se desesperem. MicroStrategy com Bitcoin a 100 mil dólares está comprando. Tá? E além disso, eles querem vender ações e levantar patrimônio para conseguir comprar 42 bilhões de dólares em BTC nos próximos anos. Então, grandes players, baleias no mercado como a BlackRock, MicroStrategy, Fidelity, seguem acumulando bitcoins e bolando os planos de capitalização para comprar mais bitcoin. Então não tem como você ser pessimista com bitcoin com esse cenário, tá? A verdade é que, como eu falei, em novembro entrega 46% de média de alta. Nesse momento a gente está com quase 40% de alta, 39,86%. Para mim, se novembro terminasse com 39%, já seria excelente, já estaria dentro dos padrões que a gente espera. Sendo que dezembro também entrega uma média ali de 5% de alta. Então, dezembro a gente também, historicamente falando, veria uma alta. Então, voltando aqui para o gráfico, a gente pode ter microcorreções, bate 100, volta para 98, 99, 97, vai a 103, vai a 100, vai a 98, bate 103, vai a 100, bate 105. Essas microcorreções antes de fato iniciar uma correção, porque dezembro também, historicamente, entrega alta. Então, se fecharmos novembro com 39%, historicamente, dezembro também fecharia com alta. Tá? Por exemplo, se a gente for olhar ano passado, a gente fechou novembro com alta, dezembro com alta. 2020, novembro com alta, dezembro com alta. 2017, novembro com alta, dezembro com alta. Então, e altas grandes, tá? Claro que também teve momentos de baixa. Mas pode-se esperar que o preço se comporte como historicamente ele tem se comportado. Legal? Até porque 2024 a gente volta 4 anos, 2020 no ciclo alta. Volta 4 anos, 2016 alta. Não tem 4 anos. Mas enfim, vocês entenderam a minha linha de raciocínio. Basicamente é isso que pode acontecer. A nossa liquidação segue, vocês veem que eu falei, ó, 97 mil dólares, tem 129 milhões de dólares em liquidação. Ou seja, o mercado acredita numa correção até 97 mil. Mas tem outra liquidação em 99 de 110 milhões. Então, o preço, principalmente dos shortados e dos alavancados, segue nesse pump que faz a galera ganhando dinheiro. Eu, por exemplo, estou alavancado para multiplicar capital, tá? Para poder ter mais capital para comprar mais e me posicionar melhor, focado no preço médio, tá? Esse é o único momento que eu acho que vocês devem alavancar. Nada de absurdo, assumindo risco, porque a alavancagem é extremamente perigosa. Mas, para quem tem pouco capital, uma boa maneira de conseguir mais capital é alavancando. Então, estudem análise gráfica e tentem minimizar os riscos. Legal? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje. Esqueci da nossa geopolítica. Rússia diz que ataque com míssil hipersônico na Ucrânia foi um aviso ao Ocidente. Isso é uma coisa muito complicada. A gente está à beira da Terceira Guerra Mundial, desde que o Biden autorizou o uso de armas de longo alcance do Ocidente, que são os Storm Shadows, né, que são os mísseis de longo alcance. E a França também autorizou a Ucrânia a usar. A Ucrânia atingiu a Rússia com essas armas e a Rússia atacou diretamente a Ucrânia em forma de resposta. Tá? O Trump já autorizou até o uso de arma nuclear também, apesar de eu achar que isso não vai acontecer. Mas a verdade é que a Rússia basicamente
disse que um ataque com essas armas da Ucrânia à Rússia é uma declaração de guerra da França e dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, isso tudo pode se desenvolver um pouco mais. A Rússia está disposta a dialogar, o Putin está disposto a dialogar com o Trump. Sinceramente, não entendi o motivo do Biden ter autorizado o uso das armas tão próximo de uma mudança de governo. A gente está aí em novembro, final de novembro, a gente tem dezembro e janeiro, o Trump assume. E algo tão drástico que pode afetar tanto o governo dos Estados Unidos e do mundo no final do seu governo, sem uma consulta com o próximo presidente, requer até um pouco de sabotagem, ao meu ponto de vista. Óbvio que existem decisões que têm que ser feitas e eu não estou nem um pouco qualificado para isso, para dizer o que o presidente dos Estados Unidos deve ou não deve fazer. Mas é um pouco estranho, né? Por que não consultou o próximo presidente americano, não fez essa transição de governo de maneira transparente? Enfim, o mundo gerado nessa hecatombe nuclear e a gente tem que pensar o que pode acontecer. Eu vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.